a todos vocês, cidadãos brasileiros, o direito à informação. Mantenha-se atualizado e informado. Vamos agora acreditar na evolução dos seus direitos. Inovações, tratamento aqui diferenciado. Exatamente, senhores. Primeiro te convido, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. O que você está fazendo? Não veja simplesmente coisas fúteis de WhatsApp aí, com figurinhas, imagens, vídeos aí. Vamos ao conhecimento, vamos entreter. Aqui você tem direito à informação. Exatamente, senhores. Vamos que vamos a falarmos acerca de um tema sobre trabalhos ininterruptos, acordos e convenção coletiva. Trabalhos ininterruptos. Quando o trabalhador que laboram em turnos ininterruptos de revezamento. Entretanto, a Constituição, no artigo 7º, inciso 15, jornada de 6 horas para o trabalhador realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. O trabalho por turno é aquele em que grupos de trabalhadores se sucedem na empresa, cumprindo horários que permitam o funcionamento ininterrupto da empresa. No turno ininterrupto de revezamentos, os trabalhadores são escalados para prestar serviço em diferentes períodos de trabalho, manhã, tarde, noite, em forma de rodízio. A súmula 360 do Tribunal Superior do Trabalho esclarece que a interrupção do trabalho destinado a repouso e alimentação dentro de cada turno ou intervalo para repouso semanal não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 horas. Por sua vez, a súmula 423 esclarece que, estabelecida a jornada superior a 6 horas e limitada a 8 horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª hora como extra. As empresas que possuem mais de 10 empregados são obrigados a manter controle de jornada dos obreiros em registro mecânico, manual, eletrônico, caso o juiz determine a exibição em juízo dos controles de frequência e a empresa não os apresente. Importará na presunção relativa e veracidade da jornada de trabalho apontada pelo reclamante na petição inicial, conforme demonstrada a súmula 338 do TST. Entre essa jornada de trabalho, registro ônus da prova, o 338 do Tribunal Superior do Trabalho, essa súmula, inciso 1, é ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados no registro da jornada de trabalho, na forma do artigo 74. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, ao qual pode ser elidida por prova em contrário. 2. A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elidida por prova em contrário. 3. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativa às horas extras que passa a ser do empregador, prevalecendo que a jornada da inicial se dele não se desincumbir. Vale destacar ainda que a OJ 360, que turno ininterrupto de revezamento, 2 turnos, horários diurnos e noturno, a caracterização para jus à jornada especial o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em 2 turnos de trabalho que compreende num todo ou em parte o horário diurno e o noturno, pois submetida à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta. Entretanto, senhor, 395 a OJ, o turno ininterrupto de revezamento, horas noturnas reduzidas, o trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento não retira o direito à hora noturna reduzida, não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas nos artigos 73
parágrafo 1º da CLT. Entretanto, os empregados, em observância, que exercem atividade externa incompatível com a fixação do horário de trabalho, os gerentes, diretores que exercem cargo de confiança, de mando, comando, gestão dentro da empresa e os empregados em regime de teletrabalho são excluídos do controle de jornada de trabalho nos artigos 62 da CLT. Podemos incluir como trabalhadores que realizam atividade externa incompatível com a fixação de jornada de vendedores, viajantes ou pracistas ou vendedores propagandistas e assim por diante. Em relação aos trabalhadores que realizam atividade externa incompatível com a fixação de jornada, tal situação deve ser anotada na CTPS e no livro ou ficha de registro de empregados. Também excluídos a jornada temos os trabalhadores que exercem cargo de confiança, de gerência, como poderes de mando, comando e gestão na empresa, desde que percebam um padrão mais elevado de vencimentos dos que os demais obreiros, percebendo gratificação nunca inferior a 40% do salário efetivo. Estão excluídos do controle de jornada, não sendo devida às horas extras eventualmente prestadas. Entretanto, são alguns temas apontados aqui acerca desse controle. E passaremos agora para o nosso próximo tópico, que é a convenção e acordo coletivo de trabalho. Entretanto, o direito do trabalho, ele engloba segmentos individual ou coletivo, cada um deles compostos de regras, normas, institutos e princípios. O trabalho constrói-se a partir da constatação fática da diferenciação social, econômica e política entre os dois sujeitos do pacto entre empregado e empregador. O flagrante, por exemplo, da hipossuficiência do empregado que fez despontar o direito individual do trabalhador ou do trabalho, largamente profetizado, caracteriza por princípios e regras que buscam aproximar juridicamente a relação desigual mantida entre o obreiro e o empregador. Já o direito coletivo do trabalho é construído a partir de uma relação jurídica entre pessoas teoricamente equivalentes, de um lado envolvendo os empregadores diretamente ou por meio dos respectivos sindicatos, patronais e outros empregados, representados pelos sindicatos da categoria profissional, sindicato dos trabalhadores. Impede destacar que o direito coletivo atua intensamente sobre o direito individual do trabalho, pois por intermédio dele se produzem várias regras jurídicas, em especial o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho. Esses dois frutos são da chamada autocomposição e sentença normativa heterocomposição. Portanto, o direito coletivo do trabalho tem como objeto de estudo as organizações sindicais, as negociações coletivas, os instrumentos normativos correlatos, em especial a convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho, a sentença normativa prolatada nos autos de um dissídio coletivo e a arbitragem, além do estudo do fenômeno de greve e suas repercussões nos vínculos de emprego. Os conceitos sujeitos no artigo 616 define convenção coletiva de trabalho como sendo o acordo, caráter normativo pela qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações, as relações individuais de trabalho. Por sua vez, também, o parágrafo 1º do mesmo artigo 616 faculta aos sindicatos representativos das categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma das empresas da correspondente categoria econômica que estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das empresas acordantes às respectivas relações de trabalho. Logo, a única diferença entre convenção e acordo de trabalho é quanto ao signatário. A convenção coletiva é o instrumento normativo pactuado entre o sindicato da categoria profissional dos trabalhadores e o sindicato da categoria econômica profissional.
objetivando que fixar condições de trabalho aplicáveis às relações de trabalho no âmbito das respectivas representações. Já o acordo coletivo de trabalho é o instrumento normativo pactuado entre o sindicato da categoria profissional e uma ou mais empresas, objetivando estipular condições de trabalho aplicáveis às relações de trabalho no âmbito das empresas acordantes. O sujeito na convenção coletiva são, um lado, o sindicato profissional e do outro, o sindicato categórico econômico. Por sua vez, os sujeitos no acordo coletivo são, de um lado, o sindicato profissional, do outro ou mais empresas. De acordo com o artigo 620 da CLT, as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Com a reforma trabalhista, entretanto, foram incluídos o artigo 616A e B, possibilitando a prevalência de negociação do negociado sobre o legislado em pontos específicos. No 611A, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, entre outros, dispuserem sobre o inciso 1, o pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. 2, o banco de horas anual. 3, intervalo intrajornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. 4, adesão ao programa Seguro Emprego. Entretanto, desde novembro de 2015, também o quinto, planos de cargo de salário e funções compatíveis com as condições pessoal do empregado, nem como a identificação dos cargos se enquadra como funções de confiança. Entretanto, senhor, existe uma série de novidades trazidas aí pela nova reforma trabalhista de 2015. Um grande A de abraço, um F de fortalecimento para todos vocês.